falando um pouco do que vocês dois estavam falando, Thiago, essa questão que você trouxe agora da pecuária versus agricultura, por que a pecuária hoje ela não está aceitando mais tanto erro quanto aceitava antes? Porque antigamente era a era do rei do gado, né? Todo mundo que tinha gado necessariamente já era uma pessoa bem de vida, né? Já trazia status para essa pessoa. Por quê? Porque você vendia um boi gordo, você comprava 5 animais, você comprava 5 bezerros. Né? Hoje não, hoje você vende um boi gordo, você compra 2 bezerros e olha lá, compra às vezes 2,5 por ali, depende do período que a gente está passando. Então, naturalmente, a margem da pecuária reduziu muito. Redução de margem aumenta e muito a necessidade de intensificação, porque você aumenta giro e você dilui custo produtivo. Então, a intensificação ela é obrigatória para redução de margem, porque senão, se você mantiver no modelo mais extensivo, você vai acabar caindo aí no grande problema que a gente tem, que é acúmulo de custo fixo dentro do nosso custo produtivo. Então, isso aí é muito realidade que você falou, Thiago. A agricultura, o pecuarista, um pecuarista hoje, ele tem dificuldade de se tornar um agricultor. Mas um agricultor sempre vai ser um excelente pecuarista, porque ele já vem com as práticas boas. E passando para a parte de empreendedorismo dentro da pecuária, é obrigação. A pecuária hoje, plataforma que nós temos, chama Escola de Pecuária Lucrativa, qual que é o nosso foco? Aquele produtor que vê a propriedade como hobby e ele está querendo acordar. E ele quer falar assim, putz, minha propriedade ela podia começar a me dar dinheiro. Como é que eu faço para minha propriedade dar dinheiro? Ou até melhor, como é que eu faço para eu parar de viver de 2 negócios e eu me dedicar à minha propriedade, ela passar a ser rentável? Para isso, ele vai ter que medir indicadores, o que não é difícil, tem vários estágios para fazer isso. Para isso, aí entra um negócio importantíssimo. Uma pergunta que estava dentro dessa sua pergunta, dentro da sua colocação. O que esse profissional que vai trabalhar no agro do futuro precisa ter de conhecimento? Isso é uma pergunta importantíssima de ser feita hoje, que muita gente às vezes erra, porque eles vão para o lado do conhecimento específico. E na verdade hoje é muito mais as habilidades que a pessoa tem que importa. E se me permite, eu acredito que hoje a principal habilidade que falta no profissional do agro e no produtor rural também é lidar com gente. As pessoas muitas vezes entram no agro de forma geral, eu estou falando de engenheiro ambiental, de agrônomo, de zootecnista, de veterinário, que entra nesse ramo porque fala assim, ah, não, eu vou entrar nesse ramo porque não mexe com gente. Vou mexer com bicho, vou mexer é mais com fácil. bicho, vou mexer com planta, não mexe com gente. Aí é que você tem que aprender a mexer com gente. Perfeito. E tu observa, o teu comentário é muito positivo, o Neto, porque tudo está interligado. Todas as áreas, segmentos de atividade econômica, e acho que ficou provado aqui, né? O Neto estava contando um pouco do negócio dele, Escola Pecuária Lucrativa. Isso, EPL, Escola de Pecuária Lucrativa. Né? Um negócio que começou lá em 2019, pré-pandemia, e que hoje tem um time imenso, né? Dando suporte para toda a operação. Eu acredito, tá? Vou arriscar aqui que igualmente a gente está falando dos negócios agropecuários, tu não teria o teu negócio do tamanho que está hoje sozinho. De jeito nenhum. Então, da mesma forma, o produtor rural não vai conseguir ter o negócio dele grande, Exatamente. Trabalhando sozinho ou achando que ele consegue trabalhar Exatamente. sozinho. O Edgar, uma das últimas parcerias que eu fiz ali dentro da escola foi com um cara chamado Ricardo Arantes, que hoje ele está estourado na internet, fala bastante. Toda hora aparece um corte daquele pessoal do MFcast e ele aparece falando de gente. E ele fala exatamente disso, gente dentro da fazenda. O produtor rural hoje tem uma relação muito dificultada com as pessoas que trabalham na fazenda dele. E esquece de perceber que essas pessoas que estão dentro da fazenda têm necessidades. E que aí ele traz um dado que eu acho muito bacana, que é o quê? Muitas vezes o conforto e os pontos positivos dentro da propriedade mais voltado para a família do funcionário ajuda muito mais o funcionário a ficar do que às vezes você enxergar só a necessidade do ambiente de trabalho dele. Então, por exemplo, se ele mora na fazenda com esposa e filhos,
as necessidades dessa família dele, porque se eles não estiver agradando daquele lugar, eles vão convencer o cara a ir embora. Sem dúvida nenhuma. E se você capacita um cara só tecnicamente, mas você não vê o lado da necessidade humana dele, ele vai aprender o que tiver que aprender e vazado ali, ou se o ambiente de trabalho não for legal para ele. Por isso é importante, por exemplo, ele falou um negócio, cara, que eu não tinha me tocado. A fazenda, por menor que ela seja, é importante ela ter um Instagram. Porque Instagram gera conexão. Com certeza. Conexão legal. Melhora a imagem da sua propriedade, atrai pessoas que querem trabalhar na propriedade. As pessoas vão sentir orgulho de estar exatamente envolvido e vira naquilo uma ali. Vitrine daquela. A vitrine, ela não é só para quem está vendendo alguma coisa para o público. O produtor está vendendo para o frigorífico, na maioria dos casos, ou às vezes para captação de leite, né? Para uma. Gente, fugiu da ideia, mas alguma cooperativa, né? Uhum. E um laticínio. Sim. Me fugiu da cabeça a palavra laticínio. Mas, querendo ou não, ele tem que estar aberto para as pessoas enxergar mais sobre a propriedade dele. E isso tem tudo a ver com as pessoas que trabalham dentro da propriedade. Então, essa relação aí de enxergar o ser humano que está dentro da propriedade é bom para o pequeno, para o médio, para o grande, para todo mundo.